Muito bem, pessoal, continuando a nossa série de vídeos sobre a escolha de componentes, né, e peças para a gente montar um PC, seja uma configuração para escritório, ou seja uma máquina para engenharia, arquitetura, ou seja uma máquina gamer, por exemplo, a gente está com uma série de vídeos a respeito desse assunto. Já tivemos vídeos sobre processador, sobre placa-mãe, sobre air cooler e water cooler, sobre memória RAM, e agora chegou a vez da gente fazer um vídeo sobre a placa de vídeo, né? A famosa placa de vídeo. Talvez o elemento que mais crie frenesi, confusão, às vezes, em algumas pessoas, referente ao que vai comprar. Primeiro que é um dos componentes, se não é o componente, dependendo do modelo, mais caro do computador. Para você ter uma ideia, existem placas de vídeo que são mais caras, ela sozinha, do que uma configuração gamer, e eu não estou falando uma configuraçãozinha gamer arroz com feijão, não, estou falando uma configuração gamer pesada, completa, tá? Com tudo. Processador, placa-mãe, armazenamento, memória, tá? Uma placa de vídeo boa, tá? Boa, ótima, e mesmo assim não chega no valor só da placa de vídeo sozinha. Podemos citar como exemplo aí as RTX 4090, que são placas que facilmente podem ultrapassar os 20 mil reais. Né? Então, para você ter um parâmetro de referência em cima disso. Então, o que acontece? Vamos falar sobre a placa de vídeo. A placa de vídeo é um elemento fundamental nas configurações de PC para quem irá utilizar recursos 3D. Ponto. O que significa? Qualquer imagem que for trabalhada com renderização, que ela for renderizada, você vai girar, vou colocar de uma maneira bem didática, essa imagem em 3D vai ser rotacionada, você vai ter que girar essa imagem, trabalhar com os ângulos dela, né? Com o visual, vislumbrando ela em 3 dimensões, digamos assim, tá? Vai exigir uma placa de vídeo com recursos um pouco mais robustos, tá? Porque nós temos que entender o seguinte: todo computador, assim como todo notebook, ele precisa de uma placa de vídeo. Beleza? Senão não vai dar imagem, você não vai ter imagem em tela. Isso é uma coisa padrão de se entender, certo? Só que aí nós temos 2 tipos de placas de vídeo para o PC. Nós temos a placa de vídeo integrada, ou a onboard, tá? Que é a placa de vídeo que é uma GPU, tá? Mais simples, normalmente, não tão poderosa, que vem integrada dentro do seu processador. A AMD chama de APU, por exemplo, esse tipo de processadores que tem CPU e GPU juntas, né? A Intel não deu uma denominação específica, não deu um nome para esse tipo de situação, tá? Então, o que acaba acontecendo? Todos os processadores, tá? Porque hoje, como eu falei no vídeo, se você não viu, dá uma olhada lá no vídeo lá, no nosso canal lá do YouTube sobre processadores, eles podem ou não ter, tá, um controlador de vídeo integrado neles. Ou seja, o vídeo, tá, que é a GPU, se for integrada, está dentro do processador, tanto da Intel como da AMD, certo? O que acaba acontecendo? Se você compra um processador que não tem vídeo integrado, fatalmente você vai precisar comprar uma placa de vídeo para colocar na sua configuração, para que você dê imagem, tá? Aí nós não estamos nem falando de performance ou não performance, você comprou um processador que não tem vídeo integrado, tá? Então ele não tem uma GPU dentro dele. Se não tem uma GPU, não vai conseguir processar as imagens. Aí você vai precisar de quê? De uma placa de vídeo off-board, né? Você vai precisar comprar uma placa de vídeo para colocar na sua configuração, para que você possa ter vídeo. Simples assim. Tá? Agora, se você comprou um processador que tem vídeo integrado, tá, você pode ou não utilizar o vídeo integrado deles. Aí vai depender daqueles esquemas de categorias que eu falei para vocês. O computador que você está montando está em que categoria? Está na categoria Home Office, computador para escritório, Word, Excel, PowerPoint, até um CorelDRAW, mas usando para fazer um cartão de visita, para fazer um folder, um cartaz. Vai usar a internet, vai ver vídeo no YouTube, vai usar um sisteminha específico da empresa, tá? O vídeo integrado está de bom tamanho. Você pode utilizar o vídeo integrado, que ele virá junto com o processador e, né, vou pegar aqui uma placa-mãe,
E você vai ter na placa-mãe saídas, como uma VGA, uma HDMI. E aí você vai conectar o teu monitor aqui na saída específica. Por quê? Porque a placa-mãe te dá essas saídas de vídeo, e aqui onde fica o processador, né, porque é o socket, aqui não está o processador aqui, onde o processador fica aqui, ele tem um vídeo integrado que vai mandar o sinal dele de processamento de vídeo para essas saídas de vídeo aqui. E você vai usar teu computador normalmente, vai usar o Word, o Excel, internet, navegar, ver vídeo no YouTube, assim, beleza, sem problema nenhum. Tá? Por quê? Porque você não vai trabalhar com imagens, tá, em 3D. Agora, você vai, aquela história, você vai trabalhar com imagem em 3D, você vai trabalhar com engenharia, com arquitetura, por exemplo, ou você vai jogar, aí você vai ter a utilização de imagens renderizadas, cenários renderizados e assim por diante, que é o comum de qualquer jogo, e na engenharia e na arquitetura também existem programas que renderizam, pode fazer um AutoCAD, uma planta baixa, por exemplo, onde você vai ter só uma visão 2D. Mas existe, né, você pode trabalhar com SketchUp, são tudo ferramentas ligadas à engenharia e arquitetura que elas vão te propiciar visões em 3D, renderizações em 3D e assim por diante. E é claro que um projeto renderizado em 3D, ele vai precisar de força gráfica. A GPU vai ter que ser potente. E normalmente as GPUs que vêm integradas, tá, com uma ou outra exceção à regra, são GPUs atualmente de boa performance, tá? Mas para operações gráficas leves. Então você vai ter ali, o cara vai jogar um CS, o cara vai jogar um LOLzinho, o cara vai trabalhar ali com uma ou outra renderização coisa leve, digamos assim, no AutoCAD também, né? Nada muito pesadinho. Mas quando você for jogar, por exemplo, vai jogar um Call of Duty, os mais novos aí, os MW 2.0 da vida, vai jogar aí, de repente, Immortals of Aveum, vai jogar GTA V com vários recursos ligados. Tá? Tem o Hogwarts Legacy, se eu não me engano, que é do Harry Potter, que trabalham com Ray Tracing, que trabalham com muita iluminação, etc. Cara, o vídeo on-board não vai ter condições de renderizar isso, não vai ter condições de fazer o processamento. Aí você precisa de uma placa de vídeo. Então, normalmente, configurações voltadas, estou categorizando como a gente fez, né? Mas para gamer, engenharia e arquitetura, por exemplo, tá? Vai precisar de uma placa de vídeo para renderizar. Pode, por exemplo, digamos, uma configuração para um fotógrafo, tá? Que vai trabalhar muito com Photoshop, ele não vai renderizar muitas vezes as fotos, mas vai trabalhar muito com as fotos, tá? Então, configurações mais simples, com vídeos, né? Com GPUs mais simples, até as integradas, consegue dar conta, porque o foco não é a renderização, não é o 3D, né? Mas é o trabalho com as imagens, que aí exige o quê? Pode exigir mais de processador e exigir muito de memória, né? Porque o Photoshop é um famoso devorador de memória RAM, né? No trabalho dos projetos fotográficos, tá? Então, estou fazendo isso de forma mais generalizada. Então, você tem que ver onde é que você está, caminho que você está. Tem algum problema se você tem um micro de escritório e você colocar uma placa de vídeo lá, uma placa de vídeo potente? Não tem problema nenhum. É só que, basicamente, você está desperdiçando recursos, né? Aquela velha história que eu falei, você compra uma Ferrari para ir para a escola, para ir trabalhar. Tá? Vai estar ali dentro, show, mas não vai ser subutilizada. Imagina tu colocar uma RTX, uma 4060, uma 4070 para ver vídeo no YouTube e acessar Facebook, Instagram no computador ou digitar texto no Word. Cara, ela vai estar ligada, ela vai fazer o serviço normal de processamento de imagem, mas você está com um canhão ali dentro parado, tá? Tá andando com um canhão, um canhão tá ali dentro, mas tu tá atirando de estilingue. Tá? Então não faz sentido, por esse motivo. E o maior sentido que não faz, não é nem o colocar ou deixar de colocar, é o preço, né? Uma configuração que tem uma GPU capaz de processar as imagens gráficas 3D atuais, né, que usando já as tecnologias como o FSR, DLSS, Ray Tracing, são caras. São normalmente placas de vídeo que já começam ali na faixa de seus 1.500 e vão até passar os 20 mil reais. Tá? Então você vai ter que observar isso. Então, o vídeo integrado, né, o vídeo on-board, tá, ele dá conta do recado para operações simples. Tá? Todas as operações de escritório, home office, todas elas vão ser atendidas perfeitamente pelo vídeo on-board. Então você não precisa nem se preocupar.
Tá? E aquele detalhe, se você compra uma máquina com vídeo on-board, vamos exemplo, você vai lá, compra uma placa, montou a configuração, botou um processador lá, seja Intel ou seja AMD, que tem um vídeo integrado, beleza, etc, tal, tudo show de bola, tá lá, tá falando. Se em algum momento você sentir necessidade, que precisa melhorar, que tá apanhando, que tu tá agora fazendo um novo, tá usando um novo programa, e esse programa tá fazendo com que de repente as coisas estão ficando um pouco mais lentas graficamente falando, que tá fazendo antes, porque tu implementou alguns outros recursos que tu não tinha. Então vai lá, compra uma placa de vídeo, coloca a placa de vídeo, tá? Automaticamente a maioria das placas, mas ao você colocar uma placa de vídeo off-board, ela desabilita, tá, o vídeo on-board, tá, e deixa o vídeo on-board desabilitado para fazer com que o vídeo off-board assuma as operações de processamento de imagem. Então, quer dizer, nesse tipo de quesito, nessa tipo de situação, tá, não tem problema nenhum. O vídeo on-board vai ficar adormecido, entre aspas, ali. Pode até ser ativado, pode-se trabalhar com os dois juntos. O cara tem uma necessidade de trabalhar, digamos, sei lá, com 2 monitores ou coisa do tipo, poderia até ser ativado, tá? Mas ele fica ali em stand-by, vamos colocar dessa maneira, tá? Sem nenhum tipo de problema. Então você pode ter um vídeo integrado e você pode ter um vídeo off-board colocado em placa sem problema nenhum. O que você não pode ter é não colocar uma placa de vídeo, tá, off-board, porque você não quer gastar, e comprar o processador errado que não tem vídeo integrado. Aí tu não tem processamento de imagem, não tem GPU dentro do processador, tu não comprou uma GPU, tá, off-board, ou seja, não comprou uma placa de vídeo. Aí é um problema, tá? Não sabe do que eu estou falando? Dá uma olhada lá nos nossos outros vídeos lá no canal do YouTube, que a gente fala sobre processamento. Falando nisso, não esquece de já deixar o seu like aí, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente no Instagram, nas redes sociais, compartilhar esse vídeo para quem precisa desse tipo de conhecimento para melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos materiais que a gente procura trazer para vocês e aumentar a comunidade da Maestro Informática. Seguindo então, bom, então nós temos a seguinte situação: máquinas home office, né? PCs para home office, tranquilamente você pode utilizar o vídeo integrado, tá, sem nenhum tipo de problema. Agora, partiu para jogos, gamers, né? Uma configuração game, ou de engenharia de arquitetura, a coisa já muda, tá? Por quê? Porque, na verdade, programas como AutoCAD, como Lumion, como SketchUp, como SolidWorks, etc., são programas que, se você vai trabalhar com a parte de renderização que esses programas têm, eles vão precisar de placas de vídeo, tá, off-boards com maior potência, GPUs que têm uma capacidade de processamento superior, tá, ao que um vídeo on-board consegue integrar. Tá? O que acaba acontecendo? Mas qual placa eu compro? Aí é um problema. Né? Por que é um problema? Porque você vai ter que observar. Se o cara é um engenheiro, um arquiteto, ele vai verificar lá, entra lá no site do AutoCAD, no site do Lumion, no site do SketchUp e vê quais são as configurações. Lembra que eu falei, não vai na configuração mínima. A configuração mínima é só para dizer que o programa abre. Mas praticamente tu não consegue fazer nada de forma útil. Vai na configuração recomendada. E dali para cima você deve preparar, sei lá, a configuração recomendada pede uma placa de vídeo que tenha compatibilidade com o DirectX 11 e tenha uma VRAM, que a VRAM é a memória da placa de vídeo, né? Que tu tens a RAM, que é a memória da placa-mãe, você coloca, e você compra em módulos, né? Que a gente já falou no vídeo passado sobre a memória RAM, dá uma olhada lá no nosso canal lá do YouTube, e você tem a VRAM, que é, obviamente, a Video RAM, né, a memória da placa de vídeo, que também é importante. Então ele diz que precisa de 6 GB de memória de vídeo. Bom, aí você vai procurar placas que têm essas características. Mas tem um monte de placa que tem essas características, DirectX 11 e 6 GB de memória de vídeo, de VRAM, mas são placas de entrada, ou placas fracas. Tá? Então o que você deve de observar, pega o meio do pelotão. Por exemplo, ele pede para trabalhar essa configuração. Uma RTX hoje, uma RTX 3050 atende a essa necessidade, tá? De requisito. Mas provavelmente na hora de trabalhar, na hora de você renderizar, tá? Não vai ser tão legal. Aí o que você faz? Sobe a linha, bota a RTX 3060, por exemplo, tá? Ou sobe para o nível, bota uma RTX 4060. Você vai subir as especificações, porque a 3050 atenderia, porque ela tem essa, só que é de entrada. Aí você coloca uma RTX 3060 ou uma RTX 4060, que são placas mais robustas.
Tá? Aí você pode ver na internet, fazer comparativo. Coloca lá, RTX 3050 versus RTX 4060, performances. Tá? Análise em jogos, tu vai ver ali a diferente FPS, sei lá, a RTX 3050 consegue atingir lá num jogo 50 FPS, tá? Aí a RTX 3060 consegue atingir no mesmo jogo 80 FPS, a 4060 consegue atingir 95 FPS, tá? Então quer dizer, está marcado ali, está determinado ali qual é a força que essa placa de vídeo tem. Então, em relação a uma outra. Então, vai para nível acima. Sempre coloca uma coisa na cabeça de vocês. Tá? Se for possível, nunca trabalhem com nada no limite. Tá? Aí eu preciso de... Quanto de memória RAM? O mínimo é 8. Cara, se o mínimo é 8, já pense em 16. Tá? Ou pelo menos em 12. Tá? Não, vou botar 8. Aí tem cara que vai lá e enfia, eu tenho 4, mas eu vou botar mais, eu tenho 2, eu vou botar mais 4, eu vou colocar com 6, vai dar pra... assim, eu sei que a condição de cada um depende, não estou aqui para julgar ninguém, mas do ponto de vista técnico, para dar uma informação correta, você nunca pode pensar no limite, você tem que pensar o limite mais, tá? Pelo menos 30% acima desse limite, no mínimo. Por quê? Porque você vai necessitar, porque vai ter operações que vão fazer isso. Você vai jogar, né? O que vai acabar acontecendo? Você vai ter jogos ali hoje que a tua placa de vídeo atende. Mas daqui a 6 meses já lança jogos que de repente ela já não está mais atendendo. Então tu acabou de trocar uma placa de vídeo, colocou uma placa de vídeo que ela já está basicamente condenada, já está fadada, já está começando já está no final da vida útil dela. Aí claro que ela vai se tornar mais barata, óbvio. Né? Então tem que tomar cuidado com essas armadilhas também, que você vai acabar tendo. Tá? Então, se você vai fazer operações pesadas graficamente, seja para trabalho ou seja para jogar, você vai precisar de uma placa de vídeo, tá? Off-board. A famosa, você tem uma placa de vídeo nos notebooks, são chamadas placas de vídeo dedicadas. Por quê? Porque na realidade você tem um chip gráfico, né, ali com memória própria para ela, não vai tomar, porque todo vídeo integrado ele toma da memória RAM do computador. Isso é um detalhe. Tu tem, sei lá, tu tens 8 GB de memória, né, no teu computador, não, tá de acordo. Só que aí tu tens um vídeo integrado, esse vídeo integrado ele toma 3 GB da tua memória RAM. Então o vídeo integrado eu tenho um vídeo integrado 3 GB, tá bom pra caramba, sim, só que se ele é 3 GB e tu tens 8, significa que sobrou 5 para ti. Tá? Ele vai tirar 5 dos 8 GB, ele vai tirar 3. Então todo vídeo integrado, tá? Todo vídeo on-board, seja de PC ou seja de notebook, ele vai descontar da tua memória RAM, ele vai retirar da tua memória RAM. Então tu vai ter menos memória RAM, tá? Pro teu computador. Então, o programa precisava de 6 GB para rodar, mas tu tens 8. Beleza, tá? Só que o teu vídeo é integrado e come 3. Então, dos 8, tira 3, sobra 5. O programa precisa de 6, já começasse a ter problema. Já vai, ou o programa já não roda, ou o programa roda extremamente lento, já começa a ter dificuldades e por aí. Então, não adianta. Mesma coisa para um jogo, igualzinho, mesma lógica, tá? Sem contar toda a força gráfica envolvida no processamento de imagens, né? Para criar ali a renderização, usar recursos de Ray Tracing, usar recursos de Anti-Aliasing, tá? E FSR, usar o DLSS, é um monte de coisa que tem envolvido nisso tudo. Então, o ideal é você optar pelo quê? Optar por isso aqui, né? Então, opta por algo desse tipo. Isso aqui é uma antiga GTX 570, mas ela ilustra bem os layouts das placas de vídeo de hoje, né? São as famosas placas gamers, né? Que o pessoal tanto gosta de falar, onde você vai ter uma placa, que é um tijolo, basicamente, né? Que vai atender as suas necessidades. É claro que ao colocar uma placa de vídeo dessa, você vai ter um encarecimento no valor do teu computador grande. Por exemplo, uma RTX de 3060 a 4060 atualmente, tá? Abril de 2024, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, ela está mercadologicamente posicionada entre 1.600 a 2.400, mais ou menos assim. Tá? A 4060 é a substituta da 3060, a 3060 é uma placa excelente, a 4060 veio com várias críticas, porque usando um barramento em vez de X16, né,
16 pistas no PCI Express, um barramento de 8 pistas no PCI Express. Em vez de trabalhar com 192 bits como a 3060, trabalha com 128 bits. Né? Em vez de ter 12 GB, como alguns modelos de 3060 tem, ela veio com o modelo padrão de 8 GB, mas mesmo assim, essa placa, por toda a tecnologia embarcada nela, superior à 3060, ou seja, uma evolução da 3060, ela consegue entregar uma performance de 20 a 25% a mais do que uma RTX 3060, já usando tecnologias mais novas. Tá? E doravante ela vai tem uma tendência a continuar sendo aperfeiçoada através dos seus drivers, enquanto que a 3060 vai começar a declinar, porque já passou, digamos, o apogeu dela. Então, hoje, se você for comprar, a minha recomendação é comprar uma RTX 4060, mesmo tendo alguns modelos de 3060 que ainda conseguem entregar uma performance até melhor do que uma 4060, mas que vão começar a ficar defasadas, né? Já estão começando a ficar defasadas mercadologicamente, porque a série atual, neste momento, porque ainda não foi lançada a série 5000 da NVIDIA, é a série 4000. Então tudo que é feito pela NVIDIA é dedicado exclusivamente e procura se melhorar e aprimorar cada vez mais a série atual na NVIDIA. No caso das AMD, tu vai ter ali as RX 7000, né? 7900, 7700, 7800, mas tem a série RX 6000, que é muito boa, são placas muito boas, mas que também estão começando a ficar defasadas. Aí, claro, o que acontece? Com a série 3000 da NVIDIA e a série 6000 da AMD, elas começam a se tornar interessantes quando os fabricantes começam a perceber o declínio e vão começando a fazer o quê? Vão começando a baixar seus preços. Né? Então, dependendo do teu poder de compra no momento, a série RTX 3060, né, da série 3000, ou a AMD, as RX da série 6000, podem se tornar mais interessantes para você, porque elas vão fazer tudo o que tu precisa, vão te atender dentro da tua necessidade, né, e vão caber dentro do teu bolso. Então, aí é uma questão de você analisar. Por isso que eu digo, ir lá nas configurações do programa, olhar o que o programa pede, ir lá na configuração do jogo que tu quer jogar, ver o que o jogo está pedindo, tá, de especificação, e observar. Memória RAM hoje, de placa de vídeo, assim, ó, o mínimo a gente já considera 8 GB. Por isso que a RTX 4060 foi tão criticada, que todo mundo esperava que a RTX entrasse com 12 GB de cara. Já, tá? 8 GB é suficiente para rodar os jogos atuais? É, tá? Se vê a média aí de 6 GB mais ou menos, entre 6 e 8, os jogos que são mais consumidores, devoradores de memória. Então 8 GB roda tudo atualmente. Claro que olhando para frente, pode ser que os 8 GB possam começar a apanhar, mas isso vai depender dos desenvolvedores. Só que aí também tem um outro detalhe. Né? Se a gente olhar o mercado gamer hoje em dia, estava vendo até um vídeo esses dias sobre análise dos videogames, etc. As produtoras que fazem jogos com visuais, com cenários maravilhosos, com gráficos de alto nível, etc. Estão tendo o lucro diminuído. A gente vê um monte de empresas daí demitindo agora final de 2023, agora esse de 2024, demitindo. As produtoras desses gamers estão demitindo. E as produtoras de gamers mais simples, até aquelas séries retrôs, né, ou games que focam mais na aventura, mas não tanto, eles não necessitam tanto de um visual gráfico maravilhoso, daquele nível de realismo tipo Avatar, vamos colocar dessa maneira, né, aquele gráfico espetacular. Esses jogos eles usam orçamentos menores e consequentemente, tem configurações gráficas menores, pedem configurações de hardware menor, principalmente a parte gráfica, que a gente está focando na placa de vídeo. Então, existe uma tendência mercadológica que os caras vão começar a rever, tá, esses cenários belíssimos e lindos que dão um custo enorme, pedem muito hardware, mas eles estão aumentando realmente, os faturamentos estão aumentando, mas os lucros estão caindo porque para criar este jogo maravilhoso eles estão gastando muito. Estão entendendo? Enquanto que as outras produtoras que estão trabalhando com jogos mais simples, mas com enredos que envolvem o jogador, estão gastando menos. Tá? E isso chama atenção, porque aí o lucro dessas outras empresas que usam, né, uns cenários mais, digamos assim, simplórios, tá? Mas estão conseguindo retornos mais interessantes no quesito lucro. Aí a coisa muda de figura. Então eu estou dando só uma especulação, para ver que de repente no futuro existe uma tendência de dar uma freada talvez um pouco nesse uso massivo, né, de cenários gráficos à la Avatar.
Então tem que observar isso. Mas você tem que estar no meio do caminho. Então hoje, se for comprar uma placa de vídeo, uma indicação minha, tu vai montar uma configuração para te jogar, para trabalhar com engenharia, arquitetura, assim, vai de RTX 3060 ou RTX 4060. Tens dinheiro para uma 3070, para uma 4070? Show de bola! São placas maravilhosas. As 3060 e 4060 são placas excelentes, tá? Ótimas, vamos colocar dessa maneira. As 4070 ou 3070 são placas de ótimas a excelentes. E daí para frente, bicho, é só tudo maravilhoso, tá? 3080, 4080, 3090, 4090, quanto teu dinheiro puder, quanto mais poderosa for a placa de vídeo, maior a capacidade gráfica que ela vai te dar. E muitas vezes também tem aquele detalhe, tu vai lá e enfia uma 4080 numa máquina que tudo que tu faz, tudo que tu joga, ou tudo que tu trabalha, uma 4060 dava conta do recado. Vai sobrar? Vai. Olhando para frente pode ser interessante? Pode, você tem sobrando, é melhor sobrar do que faltar, tá? Mas às vezes superdimensionar também é um problema, então você tem que observar isso. Então hoje, escolhas muito boas de placas de vídeos para esses cenários, tá? Máquinas gamers, máquinas de trabalho com operações 3D, são RTX ali, as séries 3060, 4060, 3070, 4070. Dificilmente você vai precisar mais do que isso. Claro, a menos que você vai ter que renderizar em 4K, quer jogar em 2 monitores, quer jogar em 4K puro, nativo, etc. É outra história, porque até essas 3060 e 4060 são placas excelentes para Full HD e entregam um quad HD tranquilamente. Roda em 4K? Roda, mas aí você vai ter uma queda de performance em FPS, que aí de repente não vai ser o legal, né, para o teu trabalho ou para a tua diversão, dependendo do que você está fazendo. Então você tem que analisar mais ou menos em cima disso. Tá? Aí, claro, hoje, placas de vídeo, tá, tem que ser compatíveis com tecnologias como DLSS, como FSR, tá, e como Ray Tracing. Tá? Essas três tecnologias, as placas de vídeo tem que ter embarcado. Qualquer placa aí da série 3000, tá, e em diante, 3000, 4000 da NVIDIA são compatíveis tranquilamente com esses tipos de recursos, tá? Placas da série 6000 e série 7000 da AMD também são compatíveis com esse tipo de recurso, apesar da AMD ter um pouquinho, assim, o problema, às vezes, da AMD é mais relativo a drivers, tá? Discordar, mas são placas excelentes, com uma performance e força bruta muito grande, que às vezes desafiam, tá? De frente mesmo, briga pesada, briga feia entre modelos da NVIDIA e modelos da AMD, mas no quesito suporte de drivers, normalmente a NVIDIA sempre está um passo à frente. Então isso também é uma coisa a observar. Outra coisa é o nível de compatibilidade. A gente observa no mercado que muitos programas e muitos jogos, olhando nessas configurações, né, porque aí nós não estamos nem dando bola para a configuração home office, né, porque o vídeo integrado está mais do que bom ali, que vai vir, tá? Elas, olhando nesse quesito, digamos assim, de configurações, você vai ter que essas placas, tanto da NVIDIA como da AMD, são placas extremamente poderosas, né? Mas o nível de compatibilidade da NVIDIA é um pouco maior, porque a NVIDIA, basicamente, ela encampou lá no final dos anos 90, início dos anos 2000 ali, a 3DFX, que era a empresa que criou, basicamente desenvolveu o padrão de placas 3D para PCs lá no meados dos anos 90. Então ela tem tecnologia herdada das NVIDIA, tá? Então isso faz com que, teoricamente falando, a princípio, as compatibilidades das placas da NVIDIA sejam mais interessantes que das placas da AMD. Mas aí tudo depende do que você vai usar, por isso que é bom, lembre-se, pesquise, vai lá e verifique o que o teu programa, o que o teu jogo pede, tá? Entra em fórum, fala com fulano, tem um cara já que tu conhece que joga aquele jogo, pergunta que configuração que ele tem. Tem lá um companheiro de trabalho lá, ou um amigo de faculdade que usa o AutoCAD, o SketchUp, o Lumion já, e está trabalhando normal. Pergunta qual é a configuração da máquina que ele tem, qual é a placa de vídeo que ele tem, e assim por diante. Isso ajuda, informações é muito importante. Nós estamos no mundo da internet, nós temos acesso a muita coisa. Então você não pode ter preguiça de pesquisar, para que você vai fechar a melhor configuração possível. Quanto aos vídeos integrados, né, gente? É aquela história, você vai ter ali vídeos integrados
da AMD, vídeo integrado da Intel, os Intel HD, Intel Iris, até a Intel está vindo agora com placas de vídeo, né, a série Arc da Intel, começando agora, começou mal, bem mal mesmo, mas agora está começando a ter modelos com resultados interessantes, os drivers eles estão fazendo alguns milagres, e essas Intel Arc estão começando a se tornar algo mais assim, substancial, chamando aos olhos, concorrendo com o NVIDIA e a AMD que sempre dominaram o mercado sozinho, não é? Que você tem a AMD normalmente no integrado tem as séries Vega 8, Vega 7, assim por diante, que são séries boazinhas, melhor que os Intel HD, tá? Mas também não passa muito disso. Então, operações para escritório, usa vídeo integrado, tá? Se for operações de engenharia e arquitetura, operações de gamers, você vai precisar de placas de vídeo. O melhor ponto de equilíbrio hoje é a RTX na 3060, 4060, séries da AMD, 6600 da AMD, 7600, RX 6600 da AMD, RX 7600 da AMD. Fica mais ou menos por ali, depende do tamanho do teu bolso, o que você está achando mais interessante ou não. Naquele momento, numa Black Friday, uma promoção melhor de uma RX, ou uma promoção melhor de uma GeForce, assim por diante. Então, são proporcionalidades que você tem que analisar. Mas basicamente é isso. E, meus amigos e minhas amigas, o céu é o limite. Teu bolso pode, cara, coloca a melhor placa de vídeo que tu conseguir, pensando para frente, para rodar tudo no talo, como a gente costuma dizer, né? Que tu tens. Mas a gente sabe muito bem que a realidade não é assim, então você tem que pesar tudo. Então você tem que fazer esses pontos de equilíbrio para que você possa perceber o mínimo possível. E nada abaixo de 8 GB, né? Placas de vídeo abaixo de 8 GB não são nada interessantes, tá? E compatíveis com o DirectX 12, porque a maioria de jogos hoje tem o DirectX 12. Claro que você vai ter alguns modelos compatíveis com o DirectX 11, mas que ainda dão um caldo tranquilamente. Aí você tem que ver dentro das suas especificações, tá? Então isso é sobre nossas placas de vídeo, que é um componente extremamente importante. Só para finalizar, aliado à placa de vídeo, tem o problema da fonte, que a gente vai falar ainda num vídeo sobre a fonte, tá? Tem o problema da fonte, porque ao escolher uma placa de um vídeo integrado, a fonte é de boa, como a gente vai comentar. Mas quando você bota uma placa de vídeo, dependendo da placa de vídeo, você vai ter uma especificação de fonte, e isso também aumenta o teu custo, vai aumentar muito o teu custo em relação à configuração, porque o peso do valor da fonte vai ter que entrar nisso aí também. Mas é papo para um próximo vídeo que a gente vai falar na nossa série aqui sobre fontes, tá? Espero que tenham gostado sobre esse vídeo, para esclarecer alguns pontos sobre as placas de vídeo. Não deixe de curtir, deixa o like aí, se inscreve nas nossas redes sociais, se inscreve no YouTube, compartilhem o vídeo para quem precisa desse tipo de conhecimento, ajudem a aumentar a comunidade da bioinformática. Beleza? Abraço a todos, até o próximo vídeo.